Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesta quinta-feira que estamos comentando os devocionais propostos pela CPAD neste segundo trimestre de 2025, nesta lição 13, que é a derradeira do trimestre, nos trazendo o tema central, a renovação da esperança. Temos nesta quinta-feira o título proposto: Maria Madalena avistou o Cristo ressurreto. Para esta meditação, a lição nos propõe o texto de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 16. Façamos a leitura. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Amém. Bem, meus amados, nós vemos aqui um relato empolgante nesta saga, não é, desta semana, que falamos sobre a ressurreição de Jesus. Inicialmente, o título aqui do devocional, Maria Madalena avistou o Cristo ressurreto, pode nos trazer até uma certa redundância linguística, uma vez que nós estudamos ainda com as lentes dos ensinamentos do pastor Antônio Gilberto, que nos ensinava que todas as vezes que a Escritura se referia a Jesus como o Cristo, obviamente estava falando dele no sentido pleno, logo no sentido ressurreto. Então, Cristo Jesus, o Evangelho nos apresenta o Cristo ressurreto vencedor. Na expressão Jesus Cristo, para este contexto, neste ensinamento, com esta tradução que temos aqui no Brasil, já fala mais voltado à humanidade de Jesus enquanto estava aqui na terra. Jesus Cristo, homem. Então, fala da humanidade. Cristo Jesus, o Cristo glorificado, ressurreto, que está à direita do Pai. Isto é mais um apêndice teológico, mas como estamos aqui estudando as lições bíblicas da Palavra de Deus, é um comentário válido, volto a dizer, repetindo aqui o pastor Antônio Gilberto. Mas o relato que nós lemos é empolgante, principalmente nos nossos dias, em que se tenta de forma assoladora impingir à igreja a pecha de machista, de discriminadora em relação às mulheres. Quantos não são os algozes que
difamam a igreja, dizendo haver separação entre homens e mulheres. A bem da verdade é que em todos os tempos, em todos os momentos, as mulheres não só foram maioria, mas muitas vezes fundamentais para a continuidade do trabalho de Deus. Na Bíblia, nós vemos que o próprio ministério de Jesus foi sustentado por mulheres. No Evangelho de Marcos, ou melhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, nós lemos assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Então, Jesus ia andando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e a pergunta que fica no ar: quem financiava estas viagens? Quem cobria esses custos? De onde vinha o recurso para isto? Visto que não havia uma igreja organizada, o versículo 2 e 3 do capítulo 8 de Lucas nos responde: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Ainda hoje, a grande maioria da contribuição na igreja é feita pelas mulheres. Haja vista até o maior número de mulheres do que homens, né? Nas igrejas, especialmente nas ditas evangélicas, mas de maneira geral nas igrejas cristãs. Bem, uma dessas mulheres era Maria Madalena. Ela tem esse nome, Madalena não era o sobrenome dela, mas ela tinha esta alcunha, este apelido, porque vinha de Magdala, uma região ali dos tempos bíblicos próximas ali onde Jesus percorreu. Esta mulher, diz a Bíblia, que foram expulsos dela 7 espíritos maus. E agora ela faz profissão de servir ao Senhor. Servia com todas as suas fazendas. Ao longo da Bíblia, no primeiro século, nós vemos também o apóstolo Paulo falar de outra mulher por nome Lídia, que também financiava o seu ministério. Mas neste relato que nós lemos de João, é muito salutar verificar o cuidado de Jesus. Jesus não apareceu a Pedro, nesse primeiro momento, nem a João. Até porque eles viram o sepulcro vazio e logo correram para contar a notícia. Abre aspas aqui para um pastor que dizia: quem vai embora muito rápido da presença de Jesus, deixa de ver os sinais que ele está a operar. Isto dizia um antigo pastor a respeito dos irmãos que eram apressados para ir embora dos cultos e não esperavam a oração final. Maria Madalena ficou ali ao sepulcro, se abaixou, tentou aferir alguma informação e logo viu ali 2 anjos e cuidou ela, que era, na versão que eu li aqui, os cuidadores, os guardas ali do sepulcro, ou até os salteadores do corpo de Jesus. Quem sabe ela não iria tentar até comprar o corpo de Jesus. A Bíblia não relata qual era a intenção dela, mas ela diz: olha, me diga onde vocês o puseram, que eu quero ainda fazer alguma coisa pelo Senhor. O anseio dela de servir a Jesus era tão grande,
que mesmo ela não tendo ciência da sua ressurreição, ela queria servi-lo de alguma forma. Bem, qual não foi a surpresa dela quando outro personagem aparece nesse relato e pergunta para ela: por que choras? Quem buscas? E ela então, cuidando que fosse, na versão que eu li, o hortelão, ou poderia assim se utilizar de uma palavra mais coloquial para os nossos, mais contemporânea, o coveiro, né? O funcionário ali do cemitério. Ela pergunta: onde puseste o meu Senhor? Então Jesus lhes disse: Maria. Veja que havia um modo peculiar de Jesus chamá-la. Ele disse Maria. E aí, através da divina revelação, do toque da graça, Maria percebe que é o Senhor. E ela diz em aramaico, que era uma língua, um dialeto utilizado ali pelas pessoas da região de Jesus e de Maria também. Rabone, que quer dizer mestre, senhor, né? Mestre ou ensinador, algo. É uma variação do termo rabi. E Jesus, mesmo antes de subir ao céu, de ser plenamente ali glorificado, ele tem esse diálogo com Maria. E ela volta anunciando o que ela tinha visto aos discípulos. Ela volta dizendo que vira o Senhor, não morto, mas ressurreto. Não morto, não chagado, não vituperado, como alguns insistem em pintar quadros infames que tentam relatar a imagem de Jesus, mas que nada tem a ver com o nosso Senhor. O Senhor, o noivo da igreja, ele está vivo. Ele não é uma figura caricata, frágil, débil e até muitas vezes efeminada que existem por aí nos quadros e esculturas, principalmente do estilo barroco. Não. Mas Jesus, na Bíblia, aparece como o Cristo ressurreto. Aquele que é o general dos exércitos celestiais. O dono da nossa vida. O Senhor dos senhores. A rocha eleita. Aquele que da sua boca sai uma espada aguda. Aquele que cavalga com a sua grande força e é poderoso para salvar. Que tem as suas vestes salpicadas de sangue como um guerreiro forte que volta da batalha. Ele é o poderoso de Israel, o pastor de Sião, o que guarda o seu povo, nosso alto refúgio. Torre forte de vigia. Estas imagens, essas figuras de linguagem, servem para nós imaginarmos qual seria a descrição mais aproximada do Senhor, mas nem de longe nós conseguimos aquilatar qual é a imagem precisa do rosto de Jesus. Nenhum pintor, nenhum artista, nenhum sistema de computação gráfica é capaz de decifrar. Mas a Bíblia nos diz, o próprio João nos dizendo na sua epístola, no capítulo, primeira epístola de João, capítulo 3, quando ele fala dos filhos de Deus. E versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é
o veremos. Esta é a renovada esperança da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.